Você estuda para a Fundação Getúlio Vargas? Está prestes ao concurso do MPU, já é agora em maio de 2025. E a Fundação Getúlio Vargas tem a tradição de arrebentar nas provas de português. Então, se você está se preparando para qualquer concurso da Fundação Getúlio Vargas, esse vídeo vai ajudar você. Eu sou a professora Cláudia Kozlowski e já convido desde já a seguir no meu canal, acompanhar todas as publicações e também me siga nas redes sociais. Por lá você vai encontrar muito material de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre os assuntos que mais caem nas provas da Fundação Getúlio Vargas, top 3. Vamos lá? Acompanhe comigo. Então agora a gente vai falar sobre o que realmente interessa saber, top 3 das provas de Getúlio Vargas. Vamos lá. Top 3 assuntos que mais caem na Fundação Getúlio Vargas. Primeiro de todos, a gente vai ver. Tipologia textual. Aqui o nosso propósito é apresentar uma palhinha de cada assunto. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link de um outro vídeo meu em que eu trato sobre tipologia textual para você ficar por dentro do que se trata. Mas agora é só para você ter uma ideia de como a Getúlio Vargas explora algumas questões desse assunto. Vamos lá? Essa primeira questão do nosso top 3 da Getúlio Vargas é uma prova do CAGED de Rio Grande do Sul que explorou um aspecto de tipologia textual. Já começamos a falar sobre descrição. E aí existe a seguinte frase: Tiradentes é uma cidade pequena e em sua parte mais antiga é calçada com pedras irregulares. As ruas são estreitas e tortuosas, as casas bem juntinhas e com amplos quintais. A praça central tem charme especial com suas casas centenárias. O processo descritivo empregado no texto é: quando a gente começa a falar de processo descritivo, a gente está diante de um tipo textual que se chama descrição. A descrição, ela se assemelha a uma fotografia. Então, ele vai reproduzir o que a gente consegue ver, como se você pudesse transmitir uma imagem. Só que a Getúlio Vargas não está simplesmente explorando o que seria um texto descritivo. Ela está perguntando como foi apresentada essa descrição. E aí você tem as opções do alto para baixo, de longe para perto, de fora para dentro, do geral para o particular, de cima para baixo. Como ele começa a falar sobre a cidade, ele está falando de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Tiradentes é uma cidade pequena e, em sua parte mais antiga, é calçada com pedras irregulares. Em seguida, ele vai começar a esmiuçar o que seria essa cidade. E aí ele vai falar sobre as ruas, ele vai falar sobre as casas com amplos quintais, vai falar sobre a praça com suas casas centenárias. Então você está percebendo que o texto descritivo ele está partindo de uma ideia ampla, que é da cidade, e indo para uma coisa mais específica, mais particular. É por isso que a resposta foi a letra D. Próxima questão que explorou tipologia textual, um dos assuntos mais cobrados dessa banca. Do TCE do Piauí para o cargo de auditor, a questão tratava da seguinte forma: assinale a opção que indica o fragmento textual que pertence ao modo narrativo de organização discursiva. Mais uma vez, o objetivo desse vídeo é apresentar uma ideia do que seria tipologia textual. Você precisa estudar mais a fundo esse assunto, tem vídeo no canal. A narração, ela se caracteriza por ações em sequência. Normalmente, os verbos são apresentados no pretérito perfeito. Então, a gente vai tentar identificar nas opções qual é a que apresenta verbos que indicam ações, a ação em atividade. Isso é a ideia da narração. Por isso que eu digo que ela se assemelha a um filme. Você está vendo a coisa acontecer, narrando, ou seja, apresentando a ocorrência dos fatos. Isso estava lá no fim, né? Indicativo de ação, verbos no pretérito perfeito. Que opção que aparece isso? Na letra E. Estava com fome, dobrei a esquina, dirigi-me a um restaurante que estava aberto, sentei-me na primeira mesa. Você percebe a execução de ações em sequência. Isso é o texto narrativo. Então, eu tenho aí um texto narrativo em organização discursiva. Essa é a resposta, letra E.
As outras opções não apresentam essa ideia de sequência de ações. Próxima questão, que também trata de tipologia textual, já apresenta um outro tipo de texto, que é o texto injuntivo. Assinale a frase que se enquadra entre os textos injuntivos da prova do TCE de Roraima para auditor substituto de conselheiro. Bom, o que é um texto injuntivo? O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional ou injunção, ele é aquele que traz um convencimento, ou uma ordem, ou um pedido. E por isso que os verbos costumam se apresentar ou no infinitivo ou no imperativo. Exemplo clássico de texto injuntivo: receita de bolo, quando ele fala: pegue 3 colheres de sopa de manteiga, acrescente. Então, as ações que ele indica estão no modo imperativo. Outro tipo de texto que caracteriza o texto injuntivo é manual de qualquer equipamento. Pressionar, abrir. Quando você tem essas ordens, isso é um texto injuntivo. Então, o que a gente vai ter que ter em mente? Procurar aquela opção que apresenta um texto com uma ordem, com um pedido, com verbos no imperativo ou no infinitivo. Isso está lá na letra E. Procuremos ter sempre razão. Quando o autor fala dessa maneira, ele está dando uma ordem para o conjunto. Procuremos é um verbo no imperativo. E por aí você já resolve essa questão. A resposta é a letra E. Agora, próximo assunto que mais cai na Getúlio Vargas: aspectos argumentativos. Então, você vai encontrar todo tipo: aquele que apresenta tese, aquele que apresenta argumentos, qual é o tipo de tese, qual é o tipo de argumento, onde que aparece a premissa. Então, todos esses aspectos de textos argumentativos costumam ser muito explorados nas provas de Getúlio Vargas. Vamos dar uma palhinha de como isso costuma cair? Essa questão foi extraída da prova do TCE do Piauí para o cargo de auditor, agora em 2025. Todo texto argumentativo mostra uma tese e os argumentos que a defendem. Assinale a frase em que o argumento apresentado é caracterizado como testemunho de autoridade. O que significa testemunho de autoridade? Testemunho de autoridade ou argumento de autoridade é uma citação ou reprodução de alguém ou de algum órgão especialista naquele assunto. Então, apresenta uma tese e, para corroborar essa tese, ele diz que determinado autor ou que determinado órgão ou algum dado científico, alguma informação que vai dar robustez a esse argumento. Então, isso é o testemunho de autoridade. Isso costuma cair muito em prova da Getúlio Vargas. Onde que eu encontro a citação de alguém? Aqui na opção D. Já dizia meu pai que o samba brasileiro ia perder espaço para a música estrangeira. Ele está usando o argumento do pai como o pai sendo uma autoridade. Então, ele está trazendo um elemento para confirmar aquela tese que ele apresenta. Então, agora, a resposta é letra D de dado. Na questão 5, que foi extraída do concurso do TCE de Roraima, nós temos agora uma identificação de tese e argumento. Qual opção a banca apresenta uma tese com argumento? Tese simplesmente é a apresentação de uma ideia. Quando você se prepara para um texto discursivo, dissertativo, uma redação, você vai ter uma ideia e, para defender essa ideia, você apresenta os argumentos. Então, não basta apresentar uma ideia. Eu preciso dessa ideia com algum argumento que reforce essa ideia, que defenda essa ideia. Então, assinale a frase classificada como argumentativa por possuir uma tese e argumentos que a sustentem. Isso está na opção E. Na opção E, nós temos a tese: há pessoas que julgam as falhas dos amigos e com isso não se ganha nada. Então, qual é a tese? De que há pessoas que julgam as falhas dos amigos. Esse é um conceito. E ele traz um argumento de que não se ganha nada com isso. Então,
eu apresento a tese e com ele eu trago um argumento sobre essa tese. Um argumento crítico em relação a ela. Nas outras opções, eu só tenho conceitos absolutos, eu não tenho a defesa desses conceitos. Quando não se ama demais, não se ama bastante. Fato. Ele apresentou uma tese. Mas qual é o argumento que ele trouxe? Nenhum. Não apresenta argumento nessa opção. É impossível amarmos uma segunda vez o que realmente cessamos de amar. Então, também ele está trazendo uma tese de que não é possível amar alguma coisa que nós já paramos de amar. Mas em que eu baseio isso? Qual é o argumento? Qual é a tese? A tese é essa, mas e o argumento que defende essa tese? Não existe. O único prêmio da virtude é a virtude. A frase simplesmente apresenta uma tese. Não se faz amigo quem nunca fez um inimigo. Também é um argumento, é uma tese, mas não tem argumento que subsidie essa tese. Então, a opção que responde, que atende, é a letra E. Próxima questão foi do concurso da Polícia Militar de São Paulo, de 2025. A subjetividade é particularmente expressa pelos pronomes de primeira pessoa. Assinale a frase em que outro pronome se encarrega da subjetividade, equivalente aos pronomes de primeira pessoa. Então, ele está abordando o assunto pronomes, que é o top 3 da nossa lista. Pronomes, sejam pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, colocação pronominal, o emprego de pronomes relativos. Existe uma gama imensa de assuntos que podem ser explorados nesse assunto pronomes, nesse tópico. E é um dos mais recorrentes na prova da Getúlio Vargas. Então, no top 3 nós temos os pronomes e essa é uma questão que trata disso. Ele quer que você mostre onde existe esse perfil de subjetividade equivalente aos pronomes de primeira pessoa. Então, o que são os pronomes de primeira pessoa? Esses pronomes de primeira pessoa, ou eu, ou nós, eles dão um caráter pessoal, uma subjetividade. Ele expressa a opinião. Então, eu uso ou pronomes pessoais ou pronomes possessivos, alguma maneira de trazer a pessoalidade para o texto. Só que o que o examinador explora aí não é o uso do eu nem do nós. Pelo contrário, ele quer que você mostre, mesmo não usando o eu ou o nós, onde existe esse critério de subjetividade, em que a pessoa, o autor, está colocando-se no texto. Vamos analisar. Na primeira opção, na Idade Média, preferia-se o campo à cidade. Nós temos a forma preferia-se. Isso daí está indicando de maneira genérica. Eu não estou dizendo quem é que preferia uma coisa a outra. Eu não estou dizendo que eu preferia alguma coisa. Eu estou dizendo que isso era a preferência. Então, se eu estou usando dessa maneira, um sujeito indeterminado, eu estou marcando pela impessoalidade. Então, não é essa a nossa resposta. Na letra C, eu tenho diretamente um discurso para a pessoa com quem eu estou falando. Então, você vai participar do concurso, eu estou me dirigindo a uma terceira pessoa. Quando eu estou fazendo isso, eu não estou usando o critério de subjetividade. Então, nesse caso, também não é a nossa resposta. Na letra D, eu também estou usando como pronome de terceira pessoa. O ministro tem a honra de convidá-lo para o cargo. Eu estou falando tudo na terceira pessoa, não há marca de subjetividade nessa opção. E na letra E, os cidadãos honestos, esses devem enfrentar a realidade. Também estou jogando para a terceira pessoa, não estou dando minha opinião, não estou me colocando nesse texto. Então, esse uso do demonstrativo ele está numa relação de coesão textual. Ele está retomando um elemento que já apareceu, que é os cidadãos honestos. Então, também não tenho aí marca de subjetividade. Essa foi uma questão muito difícil, porque a resposta está na letra B. Vamos analisar. Afinal de contas, vai-se ao teatro ou não? Presta atenção. Se você acelerar e não prestar atenção no contexto, no teor dessa mensagem, você vai achar que isso simplesmente é uma construção de sujeito indeterminado. Só que presta atenção. Vai-se ao teatro ou não? O que ele está querendo dizer com isso? Nós vamos ao teatro ou não? Apesar de, aparentemente, haver um sujeito indeterminado, a forma vai-se, na verdade,
existe um critério subjetivo. É como se eu falasse assim: como é? Nessa casa não se come? Ué, o ato de comer, se eu estou fazendo essa pergunta, é porque eu estou me incluindo na vontade de comer, na vontade de almoçar. Aqui não se almoça, então eu estou me incluindo na vontade de almoçar. Quando eu coloco, vai ser ao teatro ou não, o que eu estou querendo dizer é, nós vamos ou não ao teatro. Então, existe um critério de pessoalidade, mesmo não havendo o emprego de primeira pessoa no texto. Então, uma questão que foi bem difícil e precisava que o candidato analisasse com calma todo esse aspecto. Então, pessoal, agora a gente encerra esse nosso vídeo com o top 3 das questões de Getúlio Vargas. Primeiro item, tipologia textual. Segundo item, o emprego de argumentos, teses, estratégias argumentativas. E em terceiro, o emprego de pronomes, de uma maneira bem geral. Espero que você tenha gostado. Curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos e comente se você já tinha conhecimento dessas prioridades da Banca Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, acompanhe aqui. Até a próxima.